Um grande prazer hoje, inaugurando aqui o Podflex, um podcast especializado na área de recursos humanos. Meu nome é Marcos Serruia, sou especialista na área de RH, na área de gestão de benefícios. Esse aqui é o Renan, meu sócio, Renan Ferreira, grande Renan. Prazer. Estou aqui com uma imensa lenda, Rabino Raskin. Prazer, obrigado. E a grande Ilana, CEO da Iluminar. E hoje a gente vai fazer aqui uma conversa bem legal, com bastante insights aí para trazer para a área de desenvolvimento humano, como que a Kabbalah hoje pode ser utilizada dentro dessa área, como que hoje as pessoas podem evoluir dentro das suas carreiras mediante aí o ensinamento da Kabbalah. E ninguém melhor para falar sobre isso que a Ilana, maravilhosa, e o Rabino. Ilana, como que você vê hoje dentro do mundo corporativo que a Kabbalah, a espiritualidade pode contribuir dentro do crescimento profissional de uma pessoa? Muito obrigada pelo convite, em especial conversar com você, que é a sabedoria para mim em relação a esse tema e outros, né? É um prazer gigante. Então, eu vejo inúmeros benefícios. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, quando nós falamos do mundo organizacional, vamos falar um pouquinho da gente, né? Qual é o propósito que cada um de nós tem em relação à carreira? E quando paramos e vemos espiritualidade, é o quê? A gente está falando diretamente sobre propósito. Eu vim aqui, a minha energia está aqui no mundo para quê? Então, as aproximações e o que a gente pode aprender que, de fato, nós temos que ter um objetivo na vida e na carreira. E é como esse objetivo maior é que a gente vai deixar um legado, deixar um legado diferenciado. Então, autoconhecimento é fundamental e sempre acredito, sim, que espiritualidade vai ajudar nesse sentido. Quando a gente trabalha definição de carreira, escolha de carreira, a gente trabalha propósito. Maravilha. Como que você entende hoje que a Kabbalah ela pode trazer conhecimento a nível da pessoa evoluir dentro da sua carreira? Então, primeiro, obrigado, muito bom estar com vocês aqui, Renan, Ilana também, uma alegria estar aprendendo, poder aprender com você e com essa mesa. Eu acho que a primeira coisa que é legal quando a gente fala da Kabbalah é entender o que significa ela. Kabbalah significa em português recebimento. O recebimento espiritual que a gente tem oral, de boca em boca, desde quando Deus passou para Moisés no Monte Sinai e de geração em geração. E qual que é a ideia daquilo ser oral? Oral significa que aquilo está tão interiorizado em você que você não precisa nem mais ler. Você nunca vai sair de casa sem querer, sem roupa. Você nunca vai sem querer passar um dia inteiro sem comer. Esqueci, vou dormir. Tem coisas que estão tão dentro de você que naturalmente aquilo vai acontecer. Assim também, como a Ilana falou, juntando com a Kabbalah, tem que ser o propósito. Eu tenho que buscar um sentido claro e que esse sentido esteja alinhado com os meus valores. Por quê? Porque aí eu ganho força de propósito, ganho alegria e bem-estar no que eu faço e começo a evoluir. Ou seja, a Torá fala que quanto mais a gente aumenta em sabedoria, mais a gente aumenta em consciência espiritual sobre Deus. E o contrário é igual. Você aumenta a consciência espiritual, você aumenta em mais sabedoria prática. No final das contas, se trata de uma gangorra, onde está tudo se equilibrando o tempo todo. Se eu estou mais feliz com a minha vida espiritual, obviamente eu vou usar o trabalho como uma ferramenta para tal. Se o meu trabalho é apenas um fim, por si só, eu não consigo usar ele como uma ferramenta, a tendência é eu oscilar toda hora. Estou bem-humorado, estou feliz, estou mal-humorado, não estou feliz, me pagaram na data, estou feliz. Não, tem que ser algo que esteja realmente aquém disso, para que a gente possa estar o tempo todo, como eu falo em hebraico, sheifá, com uma ambição de estar chegando no próximo passo da área profissional. E juntando isso com sonhos, que é aquele, igual o livro fala, o comece pelo porquê, que eu vejo tanto lá, tanto judaísmo, que a Kabbalah fala, se eu não sei o meu porquê, é impossível que eu comece pelo como. É uma frase judaica da Kabbalah milenar. Se eu não tenho ideia do que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo, o que e o como, ele já começa a se tornar obsoleto. Então a espiritualidade, ele precisa ser uma das maiores armas, se não a maior, para que a gente possa estar feliz o tempo todo, alegre, e com isso a gente se ilumina e ilumina todos com a gente. Isso é maravilhoso. Mesmo que as pessoas sejam resistentes no começo. A luz do outro, às vezes, incomoda. Mas depois que as pessoas entendem que aquela luz é com propósito verdadeiro e humilde, as pessoas vão junto. E aí se torna liderança, se torna influência, se torna só coisas boas. Com certeza.
Acho bem legal esse ponto que você tocou. A gente precisa de realmente uma base de apoio, né? Seja ela qual for, né? Diante de tantas notícias ruins, né, ao nosso redor, no mundo, a gente está mergulhado num campo energético. Eu acredito muito nisso, né? Alguns têm um poder maior de vibrar mais e sentir mais, né? Tá mais suscetível a sentir o ambiente e no que a gente está mergulhado. Eu acredito ser uma dessas pessoas. Quando eu estou mais distante, né, da minha religião, do que eu creio, é muito mais difícil de encarar o mundo e de levar as coisas a sério, de buscar exatamente esse segmento que você disse, né? Eu acho que a religião, seja ela qual for, você precisa ter dentro da sua vida para você conseguir avançar e conseguir realizar os objetivos, porque dentro do que dessa loucura, né, que o mundo está mergulhado hoje, é bem complicado não ter uma orientação para esse tipo, né? Um pouco de ordem no caos, né? Exatamente. Ana, como que você enxerga hoje são as principais habilidades que uma pessoa precisa ter para alavancar hoje sua carreira dentro do mercado de trabalho? Sempre converso muito com profissionais em geral. Alguns estão em formação, né, em sala de aula, e eu gosto demais de atuar como docente, atuação, pós-graduação e empresas. E o que a gente muito defende é a comunicação. Uma grande preocupação que eu tenho aprendi com a minha mãe, que é educadora também, se você lê muito, com certeza o teu repertório vai ficar mais rico e você vai escrever melhor. E aí vai conversar, Renan, como você que está baixando a cabeça, vai conversar com os jovens sobre isso, né? A leitura dinâmica, né? Então, Marcos, comunicação é essencial. Saber ouvir. Você vai para um processo seletivo, você vai expressar suas ideias, você vai contar a sua jornada, mas você tem que ouvir e fazer perguntas também, porque é um momento de escolha, né? Não é só a empresa que está escolhendo você, você está escolhendo o caminho que você quer seguir profissionalmente. Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, e que com certeza o Rabino vai complementar falando como a Cabala interfere, né? Porque inteligência emocional, a autogestão das emoções é essencial para qualquer profissional, em qualquer área de atuação. Então, eu vou defender comunicação, inteligência emocional, resiliência e o trabalho em equipe. A gente, de fato, colaboração, a gente se ajudar. Porque aí sim, a nossa luz vai emanar de uma outra forma. Que legal. Ravi, como que você enxerga para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, como ela pode se aproveitar do conhecimento da Kabbalah para entrar com essas características que a Ilana mencionou? Então, que a Torá fala, né, o Maimônides, de 1000 anos atrás, ele fala, tirando a raiva e o orgulho, tudo na vida tem que ser o caminho do meio. É uma visão judaica. A raiva dificilmente vai ser boa para você, normalmente muito ruim, e o orgulho, a arrogância, sempre ruim. Tirando isso, mantenha o caminho do meio. O que os judaísmos falam? Quando você está num ambiente que você está pisando em ovos, ou você está chegando muito novo, não exagere para nenhum lado. Porque hoje em dia a gente vê, né, a mistura entre a verdade e a mentira no mundo corporativo, no aspecto de o que eu falo? Eu falo a verdade? Será que eu vou falar a verdade, eu me coloco um pouquinho como vítima? Será que eu mostro que eu não tenho nenhum defeito? Meus defeitos é só eu sou líder de marca, aqueles defeitos incríveis que todo mundo queria ter. Eu sou muito líder, fazer o quê? Eu estudo muitos outros, é um problema. E aquela coisa toda, em vez de você de fato buscar o tempo todo, pesar e dosar, passando para as pessoas o equilíbrio, onde você também possa sentir, no reflexo do outro, como a Ilana falou, a questão do feedback, ouvir o outro, você também possa aprender. Porque se você colocar características muito exageradas, que todos nós temos em alguma persona na nossa vida, e você, de alguma forma, não for capaz de ouvir um feedback e ouvir, a pessoa vai te taxar já de algum modo imediato. A ironia é assim. E se você já for de um modo taxado com uma exclamação no final, fica muito difícil depois você conseguir construir uma confiança, conseguir construir uma relação maravilhosa de espiritualidade, onde a pessoa vai ver que você realmente está querendo se doar. Então, o equilíbrio. Eu estou na reunião falando muito.
então fala menos. Eu estou levantando muito a mão, estou dizendo, quando eu vou dizer até que eu não sei a resposta. Mantenha-se no caminho do meio de harmonia, porque assim você ensina, mas você também aprende. Você não está sozinho em um lado da balança. Estar sozinho no lado da balança costuma incomodar e às vezes passar a mensagem errada. Uma vez me perguntaram num programa de televisão qual é a coisa que mais incomoda no mundo, na visão judaica. Eu falo, uma das frases mais repetidas na Kabbalah, que diz que o que mais incomoda é a alegria demasiada do outro. Quando o outro está muito alegre, os outros se incomodam. Eu lembro da época do Orkut, está entregando aqui a idade, na época do Orkut tinha uma comunidade que era assim, odeio quem acorda feliz. Aí todo mundo naquela comunidade. Por quê? Porque você vai em muitos ambientes, cara, você acorda aqui dando bom dia, flor, acorda mal-humorado um pouco, calma aí, acorda irritado meia horinha. Então, às vezes, o exagero ele pode passar uma mensagem errada. Então, a harmonia, na minha opinião, é a melhor coisa que você pode fazer para iniciar qualquer relação. Vá sentindo, vá colocando o seu termômetro, e aí você vai fixando as referências importantes nessa troca. E aí vai ficando tudo mais gostoso e mais leve. Sim. Hoje, Ana, como que você percebe dentro desse crescimento na carreira de uma pessoa, espiritualidade em relação ali à evolução dela? Você acha que a inteligência emocional hoje da pessoa, ela tem alguma questão em relação à espiritualidade ou não? Eu considero muito importante autoconhecimento. Tá? Então, assim, a inteligência emocional vai ser consequência do que eu estou começando a falar. O que eu, de fato, gosto de fazer? Essa pergunta, às vezes, é uma pergunta de milhões. Você, eu brinco com, assim, às vezes domingo, né, a história do Orkut, quantas pessoas, ai, que droga, amanhã é segunda-feira. Por quê? Alguma coisa está de errado, né? Então, vamos... Que você, o brilho nos olhos, né, a tua sensação de, puxa, eu adoro viver. A gente é um conjunto. A roda da nossa vida, ela precisa girar com equilíbrio. Então, se eu fico 8, 9 horas num local que eu não estou feliz, impossível, né? Saúde física e mental vai estar abalada. Então, autoconhecimento. Aí, quando eu me conheço e sei de fato o que me motiva, né? Qual o caminho que eu quero seguir, a inteligência emocional vai entrar, como ele falou, autorregulação, autogestão das emoções. Então, resiliência é uma delas, relacionamento social é imprescindível na inteligência emocional. Você comentou 2 pontos muito interessantes, uma das frases que você falou é um cuidado que a gente alerta muito. Aquela frase, você é assim. Cuidado. Você que trabalha, que interage com a equipe, a gente não tem o direito, quer se relacionar bem, né? Com sua esposa, seu marido, seu companheiro, enfim. Direito que nós temos de dizer que o outro aí você já começa a briga. Adorei esse ponto de exclamação. A gente está aqui colocando comportamentos. Então, cuidado, comportamento e personalidade não podem se misturar. Quando eu invado, eu estou dizendo, você é 3 pontinhos. Aí eu estou falando da tua personalidade. E aí, autoconhecimento. Se eu me conheço bem e me sinto invadida, eu não estou feliz. Então, o meu comportamento tem que ser alinhado, né? E eu não posso ser agredida no meu dia a dia de trabalho e você não tem o direito de dizer que eu sou determinadas coisas que eu não sou. Então, já começa a confusão grande. Muito cuidado quando você definir o seu propósito de carreira, você seja focado no que realmente te faz feliz. E faça essa pergunta, porque ao longo da vida a gente muda de carreira. É uma grande trajetória. Verdade. Isso aí é uma grande verdade. Eu sou formado em música, fiz licenciatura, depois formei em engenharia civil e hoje tirando com Marcos, porque as coisas elas estão mudando o tempo todo mesmo, né? E esse processo de autoconhecimento não é nos seus 20, 30 primeiros anos de vida, é até o fim dela. E a gente é a grande metamorfose, a gente está mudando o tempo todo, porque as coisas ao nosso redor estão mudando. O que era a tecnologia há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Eu me lembro de, por exemplo, estar no bar tocando, no bar do Lapa, que hoje é o bar da Lapa, né? Mas era o bar da Boa antigamente da Antártica. E eu me lembro que não tinha um WhatsApp, né?
Então, hoje é a principal ferramenta. Quem aqui hoje não tem WhatsApp? Não tem. É impossível. Então, hoje é muito engraçado passar por todas essas camadas em tão curto tempo, né? Se você parar para observar, né, o Marcos, que é um pouco mais experiente, né, de 70 a 80, o que variou? De 80 a 90, quase nada. De 90 a 2000 já variou mais, e 2000 a 2010 voou, e agora de 2010 a 2025, né, esses últimos 15 anos, voou, né? E, sinceramente, eu estava lendo uma reportagem do Elon Musk falando que até 2030 teremos mais robôs do que seres humanos no planeta Terra, né? Então, isso aí serve de reflexão, porque a gente está em constante mudança, tanto tecnologicamente no mundo, e nós, como seres humanos, precisamos nos adaptar a esse processo de autoconhecimento. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu acho que foi muito bem colocado pela sua pessoa. Legal. Rafa, tem uma pergunta aqui para você. Opa. Como que você acredita que a Kabbalah pode, junto com o desenvolvimento humano, contribuir ali na integralidade de um ambiente profissional melhor? Como que você enxerga? Interessante, porque na construção da persona, da espiritualidade judaica, a gente se importa muito com uma hierarquia, para que as coisas tenham o seu devido lugar. Então, por exemplo, para que eu consiga estar numa integralidade com outras pessoas, obviamente eu tenho que estar muito bem comigo mesmo, como a Ilana tocou em vários pontos, que eu tenho que saber o que eu quero, se eu estou feliz ali, para que possa haver uma congruência do ambiente que eu vivo. A Torá, a Kabbalah fala uma coisa até que eu falei em uma palestra há pouco tempo atrás, que existem 13 hierarquias principais de acordo com a Kabbalah no corpo humano, que é a mente acima do coração e acima do fígado, que tem a ver com a raiva ou o instinto animal. E aí, quando você pega mentalidade em hebraico, ou a mente, você fala moar em hebraico. E quando você fala, ou você fala amor, depois você fala coração, é lev. E depois você fala fígado, que é kaved. Aí olha o que a Kabbalah fala. Quando você coloca o teu intelecto acima das tuas emoções e acima do teu instinto animal, junta as três letras e forma Meller, que você é um rei. Você é um rei nesse mundo. O contrário é mais impressionante. Se a pessoa deixa o instinto animal sobrepor o coração e sobrepor a mente, vira a palavra clomo. Ele é um nada nesse mundo. Ele se torna uma pessoa anulada, como um animal raivoso. Então, no final das contas, para que eu possa me integrar com todo e qualquer sentimento e pessoa, eu preciso estar na minha plenitude. Até para que, como o Renan falou, que eu achei maravilhoso, que quando você está num estado pleno, você fica mais sensível. Quando você está espiritualizado, você fica mais sensível até o ambiente. E aí o teu feeling fica muito mais aguçado. Você percebe quando você incomoda, você percebe quando não está legal, você percebe quando o silêncio incomoda. Tudo fica mais... parece que o som aumenta de tudo. E com essa hipersensibilidade, você consegue lidar muito melhor. Você consegue evitar estragos, você consegue consertar antes de terminar de estragar. Ou seja, você está realmente enxergando à frente. Como está escrito na Torá, quem é o sábio? Que aprende com todo mundo. E outro lugar está escrito, quem é o sábio? Aquele que enxerga o que já vai acontecer lá na frente pela cronologia dos fatos, pela sabedoria. Então, assim, isso forma uma integralidade natural. Eu estou bem comigo mesmo, eu logo me alinho melhor com você. É igual aquela coisa, por que muita gente não perdoa ninguém? Porque vive chateado consigo mesmo. Quando você está feliz, muito feliz, é fácil perdoar. Antes de perdoar, antes de você pedir desculpa, eu perdoei, eu estou tão bem comigo mesmo. É leveza. Eu sempre muito irritado. Você pode ter feito qualquer coisa que eu já estou com raiva de você. Então, a integralidade tem muito a ver com o meu bem-estar pessoal. E isso vai refletir também nos outros. Perfeito, incrível. Ana, como que você enxerga essa parte da Kabbalah em relação ali à parte do desenvolvimento da carreira, mais voltada ali para a área feminina em mercado de trabalho? Que eu sei que você é uma grande especialista, mulheres, né? Você é especialista, uma grande coach. Como que você enxerga isso dentro do mercado voltado ao público feminino? Quando a gente trabalha mulheres, a gente fala do nosso potencial, né, de hábitos que a gente pode e deve desenvolver, e também temos um capítulo para liderança feminina. E tem mulheres que não têm interesse em assumir posições de liderança e tudo bem, assim como tem homens que também não têm, né, esse desejo. Mas o que é imprescindível? Rabino tocou num ponto que é essa visão do todo, né? E como é importante nós, mulheres, a gente
a gente costuma se exibir muito que a gente é multifuncional. E isso eu trabalho um pouquinho diferente. Cuidado, porque você investe uma energia absurda de gigante e pode perder o foco. Então, eu janto, vejo televisão, leio um livro e falo com a minha filha ao mesmo tempo. Uau, que energia que eu imprimi para isso. De repente, é melhor eu estar mais focada em uma ação em cada momento. Quando eu falo sobre Cabala, essa energia que nós temos que calibrar, nós mulheres, quando a gente potencializa nossos hábitos, quando a gente, uma das características é multifuncional, temos outras maravilhosas, mas que podemos trabalhar, é importante que a gente tenha visão do todo e foco, muito foco. Eu quero, de novo, roda da vida, assumir todos os papéis ao mesmo tempo e não delegar e não criar uma rede de apoio é risco. Então, visão do todo, como você falou, e visão de curto e médio prazo também. Então, visão toda é aquela visão de longo prazo. Eu quero, profissionalmente, com a minha família, enfim, eu preciso ter metas a longo prazo e preciso agora, a curto e médio prazo, trabalhar algumas habilidades, senão eu não vou alcançar aquelas metas. Infelizmente, ainda no nosso gênero, né, feminino, a gente precisa aprender, não digo infelizmente, a gente está aqui para se desenvolver, a gente precisa aprender a delegar mais, entender que a gente não consegue assumir absolutamente tudo e nos culparmos menos. Com certeza, a Cabala abraça todas essas sensações e emoções que eu estou falando. A gente não precisa autoexigência, culpa, mais leveza, como você falou. Podemos atuar de uma outra forma. E aí é um mix da liderança feminina ou de mulheres com que a Cabala pode ajudar, tá? A gente respirar diferente. Legal. Ravi, como que você entende hoje que seria o maior desafio hoje das instituições para trazer a Cabala como uma parte ali para desenvolver hoje o profissional? Acho que primeiro que a espiritualidade em alguns setores que a gente vai conhecendo durante a vida ainda é um pouco de tabu. A religião, a espiritualidade muitas vezes é visto como algo primitivo. Tadinho, ele ainda acredita em Deus, ele fica preocupado com essas coisas. Não, vamos focar, vamos aprender. Então isso é um tabu muito grande. E eu acho que número 2 é você entender que eles andam extremamente alinhados. E aí, como a Ilana falou, que eu achei sensacional, que é a questão de você ir também para o gênero, você entender que a forma que o homem vai evoluir, muitas vezes, só através de ferramentas diferenciadas e desafios diferentes que as mulheres. A Kabbalah, por exemplo, fala que o homem ele é mais formar, que é a primeira dos 10 chakras, mais ou menos, né, traduzido, que é objetividade. Tudo muito no estalo. Tanto que o homem, ele... vamos fazer isso, ele fica só naquilo. Aí a esposa fica passando a mão na frente do olho dele, você não está me ouvindo. Não, estou te ouvindo, você não vai ouvir. E a mulher tem essa coisa que aí pressiona muito do superpoder. Eu posso tudo, e aí o marido também começa, então a esposa pode tudo. Então não tem problema. E aí no final das contas é uma pressão e tal, e ambos não se trabalham. Como eu posso utilizar a minha força e a empresa conseguir entender a força diferente das indiferenças, olhando, né, as diferentes idades, as diferentes espiritualidades que existem e usar isso até como um foco, usar isso ao teu favor. Eu sei que mulheres são melhores nisso, é o que ela falou, é todo mundo, claro que não é todo mundo, mas naturalmente homens têm mais testosterona que mulher, e o homem geralmente está mais preso à objetividade, a certas coisas com lógica pura, e por aí vai. E muitas vezes também há o compromisso com o curto prazo. A Ilana falando até me lembrou, você pensa num carro, você está dirigindo à noite, o farol está sempre te iluminando os próximos 20 metros. Eu estou dirigindo 20 horas, mas a única coisa que eu posso focar no agora é no 20 metros. Eu sei para onde eu estou indo, mas eu só posso focar nos 20 metros de onde o farol chega. E a mulher, muitas vezes, ela já está... O que já comeu amanhã de manhã? Você está dirigindo agora, eu só estou pensando no freio, ou caso a mulher esteja dirigindo, ela já está pensando no que eu vou comer amanhã, e o homem não está. Então é legal que você também possa utilizar as ferramentas diferentes, porque uma coisa me incomoda dentro da espiritualidade, querer botar todo mundo na mesma caixa e achar que isso é igualdade. Olha, maldito momento que a geração começou a entender que se todo mundo é igual em todos os aspectos, todo mundo vai estar mais feliz. Porque se você entende o diferente e ama o diferente,
Na minha opinião, você é muito mais evoluído do que tentar dizer todos nós somos iguais. Não, mas isso não é, não. Você não vai ser diferente de mim, não. Tu é igualzinho a mim. Quando você sai dessa caixinha, você começa a aproveitar o que é diferente. E aí você integra melhor. Você consegue, inclusive, ser um chamariz, consegue ser um chamariz mais claro para novos colaboradores. Porque quando você tem mais clareza de propostas, como você caminha, quem é um novo colaborador já sabe o que ele quer ali. Ou se seria bom para ele. Muita gente não. Muito importante. Muita gente não. Entra na empresa, daqui a um ano ele descobre a loucura que é e fala, não tem nada a ver comigo. Então, seja mais claro no teu sentido, na tua busca, no teu como, que tem a ver com a espiritualidade, sim. É mais fácil todo mundo se integrar e começar bem. E você tocou num ponto muito importante, somos indivíduos. Cada um de nós tem uma necessidade diferente. E, fazendo uma analogia à Cabala, o respeito ao indivíduo é fantástico. Quando se trata, porque religião é diferente. Religião a gente está falando de crenças, dogmas, inclusive algumas regras. Espiritualidade, que tem toda uma relação com a Cabala, a gente está falando de individualizar as relações. E uma organização, cada vez mais, organizações de sucesso, elas vão reconhecer aqui que somos 4 pessoas e cada uma tem motivações e necessidades diferentes. E aí as relações se tornam mais sólidas. Faz todo sentido. Até uma pergunta que me veio aqui à mente agora, que é mais ou menos sobre o que ele falou. Existe alguma literatura? Porque assim, quando a gente fala de Cabala, existe um preconceito muito grande, né? Porque as pessoas ligam à religião um conhecimento, e eu não penso dessa forma. Acho que o conhecimento você aprende com tudo. Você pode não acreditar, por exemplo, levar o Segundo Testamento, mas você aprende com algumas coisas ali que são interessantes, sabe? Então, eu queria saber se hoje existe alguma literatura, algo que seja mais palpável diante da Kabbalah, mais resumida, para aplicar diretamente na sua vida, no seu negócio, no seu desenvolvimento pessoal dentro do RH, você trazer isso para a sua vida de uma maneira que seja menos religiosa, no sentido de regras. Isso, e talvez trazer isso mais para o campo social das pessoas, para as pessoas entenderem, porque é realmente uma coisa que funciona, né? Sim. E eu não tenho, até hoje não achei, né? Estou perguntando você, talvez você consiga me indicar. Renato, você tocou num ponto sensacional, que é a dor de muita gente quando fala em Kabbalah. Porque Kabbalah virou um tudo e ao mesmo tempo um nada. Está muito relativizado. Você vai na banca de jornal, a Kabbalah do amor. Não tem nada. Caramba. Então, tirar a só desse livro. Então, virou um tudo que pode ser ao mesmo tempo nada. Porque a Kabbalah, originalmente, ele vem do Zohar, que é o livro fundamental do esplendor, que ele é baseado nas passagens do Tanar, que é a Bíblia completa, desde Gênesis até os escritos finais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Inicialmente, esse é o Zohar. Aí depois, ao longo dos 1.800 anos de lá para cá, rabinos que se evoluíram nessa área começaram a escrever dissertações sobre o Zohar, e aí entrou o que seria a Kabbalah. Aí começa a entrar partes que são muito mais abstratas. E o abstrato tornou a Kabbalah uma coisa muito complexa. Ao mesmo tempo que ele é maravilhosa, tornou uma coisa abstrata até demais. Vamos estudar a Kabbalah? Estudar o quê? Na Kabbalah você tem coisas sobre linhas da mão. Linhas na mão. E ao mesmo tempo tem Kabbalah sobre a parte da psicologia do amor, da unidade entre o feminino e o masculino, sobre se anular um para o outro, sobre não tentar definir um com o outro. Porque a Kabbalah fala que quando você tenta definir a força da outra pessoa, você trava ela. Você não consegue mais deixar ela evoluir. Isso é o que acontece em muito casamento. Você é assim. Então você joga a tua mágoa em cima de uma definição, que muitas vezes não é nem a dor do outro, é a dor que você tem consigo mesmo, e aí o outro trava porque você segurou ela e não evolui. É desesperador. Então, trazendo também para o ambiente profissional, acontece muito, né? E todas as relações, que são pessoas, né? A gente precisa compreender que estamos falando de relações, seja na vida pessoal, a gente não consegue, sempre digo, eu sou uma só, eu não consigo ir lá na vida profissional é perna direita, e lá na vida pessoal é perna esquerda. A gente é um só. Se a gente está bem, a gente vai entrar numa atividade profissional, vai bem. E se eu não estou bem, eu tenho que ter o direito, e a gente está falando bastante hoje em dia, da liberdade e autonomia que você tem de, inclusive, conversar sobre problemas. Saúde mental é um tema que vale a pena conversar e trazer aqui para a nossa mesa, porque era um tabu,
e agora a gente está priorizando, que bom, bem-estar, qualidade de vida e saúde mental precisa ser pauta de reunião. Não é tabu. Hoje eu posso não estar me sentindo bem e, Renan, vou conversar com você, Renan. Hoje a gente marcou uma reunião e não vai dar, né? Vamos negociar. E a gente tinha muito medo de expor nossas emoções. A gente está falando aqui o tempo inteiro de sentimento, de emoção, de questões nossas, né? De personalidade. E a gente tinha medo. Vai me chamar de incompetente se eu chegar um pouco mais triste no trabalho, eu vou me fantasiar de alguma coisa. Não, eu não consigo colocar uma máscara se eu não estou bem. Então, é imprescindível e tenho certeza, sim, que a relação de cabala com saúde mental, porque preza pelo indivíduo, preza, né? Quando a gente fala de inteligência emocional e autoconhecimento, não tem como fugir de bem-estar. E aí a minha pergunta, inclusive, que eu faço é: como você vem trabalhando, né, as pessoas como um todo, né? Somos um conjunto aí de emoções, de razão, como você falou, o gênero masculino traz mais a razão, o gênero feminino complementa. Como você vê a cabala relacionada à saúde mental, bem-estar? Como é que ela pode contribuir? Olha, primeiro que é muito legal tudo que você falou, porque, de fato, a ideia de primeiro você entender a pessoa como um indivíduo, antes de qualquer coisa, e não tentar rotular de alguma coisa, antes de qualquer outra coisa, e entender que a pessoa pode ter personas. Por exemplo, uma coisa que é interessante, né? Quando eu era pequeno, qualquer coisa diferente do que eu apresento em 80% do meu dia gera frases como: pô, você é duas caras, hein? O que é? Você ouvir que você é assim, mas você está sempre sorrindo, mas agora está com essa cara. Não tem até muito vídeo que usam para falar contra a mídia, ou falar contra grandes mídias. É muito usado esses vídeos de crítica, onde a pessoa está sorrindo, aí desligou ao vivo, a pessoa fecha um pouco a cara, viu só, todo mundo é falso. Calma aí, não é questão de falso. É questão que você tem o direito de ter mais de uma persona e continuar sendo aquela mesma essência. Porque é natural que você seja assim. E às vezes é tão importante que você seja assim, até porque você não mistura os seus papéis. Eu e meu irmão, a gente tem uma intimidade muito grande. Mas de tanto trabalhar no WhatsApp, eu já me peguei respondendo para o meu irmão igual para um desconhecido. Vocês já fizeram isso comigo? Olá, você me falou, olá? Tá doido? Fala, cara, fala. Eu já respondi um olá para o meu irmão. Normalmente um áudio que vem com não sei o quê. Sim. Então, é se permitir ter personas diferentes que vão formar o meu eu maior, e tá tudo bem, porque a pessoa no final de contas vai me conhecendo mais ainda, e eu vou começando a baixar a guarda cada vez mais e mostrando certos defeitos até intencionalmente. Quantas vezes a gente já ouviu um grande empreendedor, um grande colaborador, como Ilana, você faz há 15 anos, não é isso? 15 anos da consultoria, imagina as palestras. Imagina toda a experiência que você tem, mas imagina que gostoso quando você chega numa palestra, você mostra e abre para as pessoas um defeito que você tem. E fala isso numa boa. Todo mundo nessa hora, na maioria, fala: caramba, ele vai virar o meu herói. Porque significa que ele também é humano. Igual a mim, que delícia. Perfeito. Em vez de o tempo todo, eu sou perfeitão, eu sou impressionante, e no final do então tá bom. Então ele é um anjo celestial, então nunca não tem como ser ele, né? Eu falo muito para as mulheres que errar faz parte do show, porque a gente se exige tanto, né? E se cobra bastante. Então, trabalhar mulheres em geral, não só líderes. Primeira frase que eu falo: errar faz parte. E elas se sentem tão aliviadas quando elas escutam: ai, ela também erra. A gente até tem que ter, senão a gente não aprende, né? Sim. Ilana, mediante a sua grande experiência, qual é a sua percepção em relação à maior dificuldade que você enxerga hoje dentro do mercado de trabalho? Quando uma pessoa te procura, qual é aquela sua percepção em relação a isso? Eu vou falar sobre uma grande emoção que muitos ainda têm receio de colocar aqui na mesa e que fica justamente naquele iceberg. Quando a gente mergulha no iceberg, a gente percebe que por trás da tua pergunta vem essa emoção: medo. Medo de fracassar, medo de errar, medo de se movimentar, de dar um passo. De repente ele me convida para um projeto, eu estou me exigindo tanto que eu até digo não, eu quero muito, mas eu digo não, e não mudo de trabalho, não mudo de propósito, porque eu me exijo demais, eu congelo e tenho medo de arriscar. Essa tua pergunta é muito relevante. Eu atendo, sim, diversos profissionais que, por vezes, estão em situações
ruins, não querem mais estar naquele espaço, naquele ambiente, naquela equipe. Por vezes, seus líderes e eles não têm mais relação profissional, mas eles se exigem por medo de para mudar, de fazer. Ilana, você pensa que é mudar de emprego, é mudar de roupa? Não. Você se estrutura, você planeja, mas se você continuar no mesmo estado, qual é a tendência de você ter um sério problema? E aquela questão do medo paralisar, né? O medo. Então, isso é uma emoção que a gente não trabalhou aqui ainda nessa mesa e para de olhar como uma emoção pesada, porque isso faz parte do autoconhecimento. E eu costumo dizer que se a gente não encare, a gente não, ou em outro momento da vida, eu vou ser também, talvez atropelada pela mesma situação, e as pessoas dizem, nossa, já é a terceira vez que eu vivo isso. Sim, porque não aprendeu, né? Porque precisa ter a coragem. Coragem é hábito. Da mesma maneira que a gente acorda e vai fazer exercício físico, coragem é uma bomba baixa. Vai no podcast só para isso. Coragem é hábito. Acorda amanhã para fazer exercício físico, acorda amanhã com a coragem de aceitar um novo convite, de mudar. Sensacional, uau, sensacional. E diante disso, acho que tem uma pergunta bem interessante, é que os jovens hoje, né, pelo menos essa nova geração, tem tido uma queda na quantidade de cargos de liderança, de aceitação dessa janela, dessa geração, né, em relação à aceitação de cargos de diretoria, enfim, cargos mais altos, coordenadores, enfim. E existe uma projeção, né, de acordo com alguns estudos, já li sobre isso, inclusive na Isto É, entre outras revistas, que vai faltar líderes daqui a um tempo, né? Principalmente por conta dessa geração não querer assumir essa responsabilidade. Você já se deparou com esse fato, com esse tema? Já tem reparado sobre isso? É uma verdade? É meia verdade? Gerações, o tema gerações é muito interessante e eu considero, da mesma maneira que eu gosto de respeitar o indivíduo, cada um tem suas crenças, valores, eu não gosto de colocar as pessoas em caixinhas. Uhum. Eu sou de uma determinada geração e me vejo em inúmeras situações agindo como minhas filhas de 23, 27 anos agem. Então, somos de gerações diferentes e a gente troca bastante. O que você está trazendo, Renan, e eu tenho em casa esses exemplos, uma filha de 23, uma de 27, trazem para a gente o seguinte: nossa, a geração de vocês parece que só aprendeu isso, ser bem-sucedido é ocupar uma cadeira de diretoria, né? Tem que ter poder e status um valor. Sim, Renan, a nova geração dá valor à vida. E a vida é muito maior do que apenas aquele espaço que a gente se dedica à profissão. Então, lembra, a roda da vida: emoção, espiritualidade, família, saúde física, saúde mental. Olha quantos quesitos, quantos atributos a gente tem que tomar conta, ao invés de focar toda a energia, como a minha geração sim foi preparada para isso, de assumir posições, em especial no mundo corporativo, como empreendedora. Então, o crachá, o peso do crachá é diferente para eles. E isso eu acho importante que a gente aprenda e troque, porque a vida precisa ser mais equilibrada, da mesma maneira que eles também podem aprender uma série de questões, né, que as coisas não são tão rápidas assim, né? Sim. Aos 27 anos, não, eu já tenho 27 anos, eu já deveria o quê? Deveria ter bem sucedido aos 27 anos, porque tem que montar uma startup, tem que dar... Não é assim, calma. Então, tem uma casca grossa aí, né, que a gente vai ganhando ao longo da vida, e isso demanda paciência. Da mesma forma que eles podem ser mais pacientes, nós também podemos equilibrar melhor a nossa roda. E as organizações, o mundo não vai sofrer sem liderança. Pode ficar tranquilo, liderança é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Liderança não é só ocupar cargo. A liderança não nasce com a pessoa, né? É desenvolvida, nós desenvolvemos. E liderança, por favor, vamos separar liderança e cargo. Tá? Ser líder, você pode ser líder na comunidade que você atua sem ter um cargo específico. E as organizações, elas estão se redesenhando.
formato pesado, vertical, a gente horizontaliza e trabalha de uma outra forma, e a nova geração ensina isso. Sim, sensacional. Flávio, agora eu fiquei com uma dúvida em relação ao que a Ilana colocou. Como que você poderia trazer a Kabbalah para ajudar esse profissional, essa pessoa nesse momento de desenvolvimento, para alcançar uma liderança? Como é que a Kabbalah pode ajudar nesse sentido? Primeiro, acho que você falou um ponto sensacional, complementando as coisas maravilhosas que a Ilana falou, de que a gente não precisa definir, ou já pré-definir, que a pessoa nasce ou não nasce com a liderança. Isso é desesperador em qualquer coisa na vida, né? Aquela coisa do é ou não é. Então ninguém pode trabalhar mais nada. Nós somos robôs, né, que vivemos no automático. Essa é a primeira coisa. Eu tenho a capacidade de estudar, de me tornar, de transitar em praticamente qualquer área da minha vida. Eu posso ser a pessoa que trabalha com coisas extremamente matemáticas e quadradas, uma programação, e eu posso ser um fotógrafo que gosto de meditar no alto do Everest. Está tudo bem. Ou seja, saber que eu tenho a capacidade de transitar entre vários setores da minha vida, entre várias emoções, isso já me dá uma liberdade muito grande. Pois é, a reza mais famosa do judaísmo é Shema Israel, ouça Israel. E a primeira frase, ela bota um pouco desse equilíbrio. E você vai amar o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Aí a Kabbalah fala todo o teu coração, está escrito 2 vezes com a letra Beit. Está dobrado, está escrito como se fosse um erro gramatical. Para dizer que você tem que amar a Deus e a vida com o teu lado bom e lado ruim. Ou seja, quem ama só com o teu lado bom é aquela pessoa que eternamente só é o bonzinho. Ele é sempre estático. Se você ama com todos os lados, é que mesmo quando você não tem uma qualidade, você busca ganhar ela e se fazer o bem. Ou seja, às vezes eu não sou tão bom naquilo, mas eu vou fazer o bem mesmo assim naquela área. Ou seja, eu vou evoluir naquele ponto e desmistificar. Ame com a tua alma significa que eu vou botar o máximo de espiritualidade, saber me anular um pouquinho para mim mesmo, saber me anular um pouquinho para o outro, para a vida. E ame a Deus com toda a tua força. Pegue tudo que é material, ferramenta, profissionalismo e use isso para se anular frente à tua espiritualidade maior. Que é o que a Ilana falou, que eu achei sensacional, a roda da vida. Então eu vou pegar o meu profissional, que é a minha força, e vou jogar ele para todos os ambientes da minha vida de modo equilibrado. E aí vira aquela coisa como faz o Steve Jobs, que eu sei que ele viveu muitas coisas super radicais, né, na vida, mas é aquela coisa, trabalhe com que você ame até que você nunca mais precise trabalhar. Então se tudo se tornar levemente igual, eu sei que parece utópico, mas se eu conseguir botar um pouco do meu trabalho no meu pessoal, todo o meu pessoal no meu trabalho, nos aspectos que eu estou sendo eu mesmo, em todas as áreas da minha vida, então espiritualmente eu evoluo mais rápido, sou eu mais rápido e consigo ter muito mais sucesso no que eu faço. Porque as pessoas vão sentir confiança e ver que eu realmente sou aquilo em qualquer área. Eu sou aquela leveza, eu sou aquela verdade em qualquer ambiente. E eu acho que todo mundo quer pessoas assim à sua volta. Né? Isso é sensacional. E existe, porque a gente acabei de fazendo essa pergunta e a gente desviou um pouco dela, que existe a parte mística da Kabbalah também, que você pode aplicar dentro do seu trabalho, com certeza, do lado de RH, você conseguiria pautar para a gente, né? Olha, tem muitas áreas, elas começam abstratas, mas, por exemplo, uma que hoje em dia ela já é muito mais palpável, a meditação. Na Kabbalah você tem várias meditações. A Torá fala que na época do templo os sábios meditavam 1 hora para poder rezar. E eles rezavam 1 hora e depois precisavam de 1 hora para sair do estado meditativo. Hoje eu gosto muito de falar com pessoas, o podcast que eu tenho feito, que é o Rafael Smith, que é um grande hipnólogo, semana que vem já conversar com o Pyong Lee, que é considerado um dos maiores nomes atualmente do hipnólogo do Brasil, porque hoje em dia você percebe que até a meditação ele não deixa de ser um estado hipnótico, e a hipnose está em praticamente tudo. Uma criança que assiste TV e fica meio paradona, ele está no estado hipnótico. Uma pessoa que lê um livro a ponto de se perder nas taxas, se hipnotizou. Ou seja, o estado meditativo, onde você consegue focar para onde você quer, ele é sensacional. Por exemplo, visualizar uma situação futura, mesmo que seja daqui a 30 minutos, e você imaginar ela acontecer de um modo tão incrível, que se chama, se fosse para o português, se chama a meditação contemplativa. Eu contemplo uma imagem de algo que já vai acontecer daqui a 30 minutos de um modo tão incrivelmente detalhado que quando chegar lá vai acontecer. O Michael Phelps fala que usava isso muito para a natação. Ele ficava em quartos escuros de 30 minutos a 1 hora por dia, imaginando coisas desagradáveis acontecendo
cedo na natação, o óculos saindo, ele pulando errado, mas mesmo assim, não tendo problema, ele vencendo. E aconteceria os erros e ele vencendo. Ou seja, Isso é incrível, né? isso é incrível. Isso é uma armadilha que ele utiliza mentalmente, né? Mental. Ou seja, não tem como isso acontecer armadilha. Ou seja, eu não tenho mais medo, eu começo a não ter mais medo de quase nada. Porque eu já trabalho acontecer qualquer um desses problemas básicos e eu já me dando super bem. Meditação contemplativa, que é o livro do Aryeh Kaplan, que é a meditação na Kabbalah, é um livro atual, sensacional, que ele fala muito sobre esse tipo de meditação. Aí, incrível, no mundo corporativo você vai chegar muito mais leve. Essa é a dica, recomendação de bem-estar. A gente faz rodas de conversa sobre saúde mental, essa atitude positiva perante a vida, como a meditação. E exercício físico, de um modo geral, a gente sempre recomenda, né? A gente precisa, corpo exige movimento. Né? Isso não foi feito para Verdade, verdade. E meditar, algumas organizações têm feito, inclusive, sessões. Tá? Em programas de qualidade de vida. Sim. Prezando pelo bem-estar. E uma curiosidade, se puder falar bem rapidinho, claro, os rapazes que criaram o startup que virou aquele aplicativo Calm, acalme-se, simplesmente calma. Eu estava vendo a história deles, eu fiquei em choque. Eles trabalhavam no mundo corporativo igual aos loucos, era só plano de gravata e café e estresse. A gente não quer saber, vamos lá de louco. E meus amigos, o que eles fizeram? Vamos ficar 8 a 10 horas meditando por dia? Eles foram radicais. Dentro da meditação, eles perceberam que a própria meditação era a solução e criaram um aplicativo que se tornou bilionário. Olha que louco. Então, às vezes, a meditação em si, ela pode solucionar várias coisas. Que aquele SPA, não tem síndrome do pensamento acelerado, está acabando com você. Às vezes, não é nenhuma solução mágica. É só você parar para respirar um pouco e se perceber mais e falar, caramba, tá resolvido. E aí você voltou para o autoconhecimento, né? Você voltou para o tá vendo que é tudo muito próximo, tudo parente, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, autorregulação. Eu acho que a nossa conversa é a prova de como tudo isso converge. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje, num mundo tão corrido como ele está, qual é o mínimo que a pessoa tem que fazer ali a meditação? A dedicação é o seguinte, a gente precisa se organizar, né? O nosso dia, quando você diz assim, nossa, meu dia está pesado, por quê? De repente você funciona melhor de manhã e você separa aquela horinha de manhã para o seu exercício físico e certamente você vai produzir de uma outra maneira. A minha preocupação hoje é a gestão do tempo. Para uns é meditação, para outros é jogar um vôlei, para outros, enfim, não importa, dançar, cantar, mas o quanto você está se dedicando a você. Autocuidado e autoamor, que eu acho fundamental e certamente a Kabbalah também vai defender, porque a gente não consegue ser produtivo e atuante se a gente não se cuidar em primeiro lugar. Ô, Marcos, complementando aí o que a Helena falou, não é nem complementando, é um comentário, que eu acho que você falou tudo que eu penso e um pensamento da Kabbalah. Por exemplo, a questão do amor próprio. Qual é a frase mais famosa do judaísmo, que eu acho que também se tornou uma das frases mais centrais do cristianismo e de várias religiões? Ame ao próximo como a ti mesmo, é um dos 613 mandamentos do judaísmo. O que é ame ao próximo como a você mesmo? A gente às vezes não para para pensar. A referência sempre está sendo você mesmo, né? Eu amo o outro como eu me amo. Como hoje muita gente não está sabendo se conhecer, se amar, se permitir, ser mais gentil consigo mesmo. Uma frase que eu escutei uma vez uma professora judia de yoga, que ela estuda a Torá e dá aula de yoga. Aí uma vez ela falou para mim, Elial, sabe qual é o problema? É que as pessoas têm que ser mais gentis com elas mesmas. Eu, na hora que escutei a frase, não vou mentir. Falei, que clichê? Que clichêzão? Poxa, podia ter nada bonita. Hoje em dia eu sou apaixonado por ela. Sabe em quantos momentos que às vezes eu vejo isso? Eu vou tomar vitamina antes de dormir e às vezes fico com preguiça de achar os frascos para tomar todas as vitaminas. Aí eu falo, vou tomar só uma. Das 3. Aí do nada vem uma frase. Seja mais gentil com você mesmo. Você trabalhou para tanta gente, você se matou, você ficou horas e horas escutando o outro, você não pode ficar mais um minuto para tomar a vitamina que você está aceleradão? Esse é o amor que você vai passar para você mesmo? É um tapa na cara que eu me dou, juntando com um abraço, já vou embora. Eu vou começar a aplicar. Já, você está muito fraco, então você está tentando se aplicar mais. Fala a idade, não. Fala a idade, ele só que o marido me falou, não pode ser. Dentro dessa percepção em relação à saúde mental ali do funcionário, quais são as principais, hoje, atitudes que esse funcionário precisa ter no ambiente quando ele está relaxando em casa para ele poder render mais no trabalho? Equilibrar, né?
A gente já conversou, o Rabino trouxe isso muito bem. O equilíbrio é difícil, né? Alguns excedem numa emoção positiva, outros excedem na emoção negativa, e alguns exageram no trabalho, deixam de lado família. Então, a busca do equilíbrio, isso a empresa não pode fazer por ele, ninguém vai fazer por ele, só ele, né? E vamos parar de culpar. O outro não permitiu, o quanto você soube dizer não. E quando você sabe dizer não, você provavelmente vai ter uma vida mais equilibrada. E eu digo por mim, eu também aprendi isso, foi doído, tá? A gente aprende isso na dor. E como é bom, a gente aprende e se desenvolve. Saber dizer não para muitos é muito difícil. Né? Para mim também foi um processo de aprendizado, mas a escolha, eu digo assim, as chaves estão no teu bolso, né? Você precisa escolher o que de fato você vai atuar, e aí para de culpar, para de terceirizar, olha para você, tentar aplicar tudo isso que a gente falou ao mesmo tempo, gente, não, escolhe uma, talvez, emoção que a gente tenha falado aqui hoje, e pratique. E para as pessoas hoje que buscam esse equilíbrio, mas elas têm dificuldade de encontrar, qual a orientação? Onde ela pode encontrar esse equilíbrio? Olha, cada um, aí a escolha é pessoal, né? Eu digo que fazer terapia devia ser obrigatória para todo mundo, que a gente não receba diplomas, né? Que o MEC não te dê um certificado se você não tem X horas de terapia. Mas como não chegamos ainda a esse ideal do mundo, então eu recomendo sim. Para alguns pode ser terapia, para outros esportes, para outros conversar com amigo, para outros tomar um café sozinho. Eu quero ir ao cinema e vou tomar um café comigo mesmo. Escolha você, né? Quando a gente fala qual ação, qual atividade que te faz bem, mas para e pensa. E não copie o outro, porque tem que agradar a você. Então, por aí, se a gente dedica uma parte do dia, vai ser meia hora, ok, 30 minutos. Para mim, eu garanto a todos vocês que estão escutando a gente que o seu dia vai ser diferente. Sensacional. Como que a Kabbalah hoje, ela pode ajudar dentro dessa parte do ser humano buscar o equilíbrio e usar a Kabbalah ali como alicerce para isso? Primeiro, complementando o que vocês acabaram de falar, como é que a pessoa pode encontrar? Já encontrou, tá vendo esse podcast? Já encontrou, porque são 4 pessoas com contextos e vidas, experiências tão diferentes, que daqui já dá para tirar muita coisa. Aí, porque ela não que eu achei sensacional ser embaixo, quando escuta muita coisa no podcast, imagina a pessoa que está muito acelerada, ele anota 3 páginas e fala, tô feito. Já era, dá 0 para ele, já não rico. E no final das contas, às vezes, pegar 1, 2 coisas e botar na prática. O que é legal é que não adianta você assistir um podcast legal como esse, que a gente está conversando e a gente está não só ensinando, está aprendendo, e você achar que a força de vontade inicial vai te salvar. Caramba, não vai. Quantas vezes a força inicial de vontade, você ia ser um super-homem, você ia salvar o mundo, você ia se tornar musculoso, ia ter 1% de gordura, tudo. E não saiu como se queria, a frustração só vai somando. Então, a força de vontade sozinha não adianta, você precisa de uma disciplina. E aí, na vida judaica, isso te facilita. Porque na vida judaica tem muita disciplina. Por exemplo, você acorda, eu não posso levantar enquanto não faço moderne, que são 12 palavras onde eu agradeço ao Hashem até eu levantar. Aí eu lembro de uma pesquisa que saiu de um cara que foi prêmio Nobel de Ciência, dizendo que quando a pessoa senta e espera 12 segundos, que é o exame número de palavras dessa reza, a pessoa ela levanta sem chance de ficar com grande desequilíbrio, ele fica mais leve. Ou seja, eu acho que tem muita coisa na espiritualidade, que não precisa ser dogmático para ninguém, mas numa vida judaica eu gosto muito, onde as coisas podem ter a sua hierarquia de valores e podem ter as suas prioridades. Quando você começa a ter 3.000 prioridades, botar todas elas juntas, você vai se dar a tendência vai se dar muito mal. Agora, quando você bota prioridades até no escalonado, eu preciso rezar para Deus. Ou você não reza, eu preciso meditar, eu preciso ter um esporte, senão eu não vou conseguir liberar essa minha energia mais. Eu preciso melhorar a alimentação. Às vezes só a alimentação sozinha já está te arrebentando por inteiro. Então você tem que ter a disciplina, porque se não há motivação, ele vai ser igual ao trailer de filme Rock Balboa. Ele falou assim, é legal demais, mas no final das contas, daqui a 10 dias, já era de novo. Então, a disciplina, que é o hábito, como você estava comentando, o hábito ele supre. O hábito faz você se tornar poderoso, corajoso, forte. Então, bota disciplina assim que você se perceber.
do que deixar a força de vontade, achar que você vai salvar o mundo, não vai. Não é todo dia que você acorda com força de vontade, né? Então, o hábito torna você com aquela frequência necessária para alcançar o objetivo, né? Impressionante. É dosar, né? Porque uma coisa muito importante que falou, a rotina é importante, faz parte do ser humano, né? A gente precisa de rotina. Eu era contra a rotina, né? Pô, não, eu odeio rotina, eu odeio programar para o que eu vou fazer final de semana. Eu não quero saber, sabe? Não, que eu não quero me programar, eu não gosto. Mas assim, é importante, porque você se prepara melhor e a rotina, ela te torna especialista no seu dia a dia, do que você vai fazer, de como reagir a determinadas situações, do que você vai fazer, do que você gosta de fazer. Então, passa por essa parte de autoconhecimento. Sim. Eu acho fundamental e tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu vou falar uma frase aqui que eu acho que resume bem isso que a gente está falando, que é a frase judaica. Ou você aumenta o seu sacrifício na vida, ou seja mais humilde e diminua os teus sonhos. Normalmente é uma frase que vem do aramaico. Não tem como você querer que as pessoas entendam o seu limite se você não pegar a tua responsabilidade sobre os teus limites e começar a colocar os limites. Não tem como você achar que você vai crescer em várias áreas se você não pegar uma super disciplina e colocar. No final das contas, sempre se trata de você entender que em parte da vida vai ter que ser você por você. Em certo aspecto da vida vai ter que ser. Como a Torá fala, se eu não for por mim, quem vai? É uma frase judaica típica. E se eu só for por mim, então do que sou feito? Para que vale a pena ficar nesse mundo? No final das contas ou aumenta o seu sacrifício, ou diminui os teus sonhos. Os dois, ao mesmo tempo, eu não conheço. E eu vou ficar aqui, quem sabe eu desenvolvo uma startup rapidinho no ChatGPT vendo por 200 milhões. Normalmente não vai ser assim, tem muita galera que acha que é. Isso é interessante, porque vai de conflito, a felicidade é muito subjetiva. Às vezes, sabe, a pessoa ali tem um emprego dela, ganha, sei lá, seus R$2.000, R$2.500 por mês, faz churrasco dele todo final de semana, e ele tá feliz com aquilo. Pô, que bom! Eu não me veria nessa situação, né, nessa posição. Então, felicidade é muito subjetiva. Esse que você falou é bem bacana, saber que existe isso na Kabbalah, porque a gente vê isso no nosso dia a dia. Muitas pessoas também desistem dos objetivos, se acomodam, diminui, né, essa expectativa para poder se enquadrar nisso que você falou e poder ser feliz, que é o propósito de todos, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma trajetória grande, passa por tanta coisa, mas no final de tudo, o mais importante, acho que é até legal, né, para falar como parte de encerramento do podcast, é ser feliz. Tudo isso que você falou, tudo que você disse, eu acho que se a gente faz buscando a felicidade, né, que é a principal razão do ser humano de estar aqui, né, de aproveitar a vida, fazer bem ao próximo, tudo isso está resumido, bem englobado dentro de ser feliz, que eu acho que é isso que Deus quer para nós como seres humanos. Sim. Em relação ao que o Renan comentou agora, foi muito bem colocado. Como que você trabalha a pluralidade dentro da mentoria que você faz ali de carreira com as pessoas? Como que você identifica ali o que cada pessoa precisa para estar alavancando suas carreiras? Então, geralmente as pessoas procuram por nós porque tem algum incômodo, alguma dor, né? E não adianta perguntar, então, qual é a tua dor? É uma dor física. Eu quebrei o braço e você vai me ajudar. Não é isso. Então, a gente precisa, sim, a gente tem ferramentas para mergulhar junto com a pessoa que procurou por nós e para compreender melhor. Então, geralmente, quem procura até está com uma dificuldade de autoconhecimento e de perceber, inclusive, perguntas fáceis. O que motiva você? Você não consegue responder. Então, fazer perguntas nesse momento, talvez eu vá criar mais sofrimento. A gente começa a construir uma narrativa e com provocações e instrumentos, sim, tem ferramentas apropriadas para a gente
extrair dali, daquela pessoa, que ela é muito boa, que às vezes ela até esqueceu ou passou por cima, ou não considerou. A autoestima não está bacana, não está nem considerando, perdeu a confiança nela mesma. E a gente começa a levantar pontos, descubra seus pontos fortes. Tem um livro que eu acho fantástico e que eu admiro muito, o livro é um exercício. Ele vai te ajudar nesses pontos aí que vão te levar ao caminho que você quer, e por vezes você nem sabe que caminho que Qual é o nome do livro? Descubra seus pontos fortes, tá? Dica aí, E é um exercício, e você ali, eu admiro muito porque nesse exercício você vai descobrindo o que de fato é o teu diferencial para a tua vida, para a tua carreira. Bacana. Queria agradecer de antemão, foi um prazer te conhecer pessoalmente, te vejo bastante, né? Você aparece bastante no meu feed toda hora. Foi um prazer te conhecer também, falar de toda a liderança feminina. Acho uma imagem bem importante hoje para todo mundo, para todas as mulheres do Brasil que assistam. Queria que vocês deixassem a rede social de vocês para que, quando esse podcast for ao ar, para que vocês possam ser seguidos aí pelos nossos seguidores, a gente conseguir fazer essa troca de pessoas. Vou deixar uma frase também, tá? Felicidade é pessoal e intransferível. Então, tudo que a gente falou aqui, que bom, se você puder anotar, mas prioriza e perceba, olhe para você o que de fato faz você ser diferente nesse mundão e que legado você quer deixar. Isso eu acho primordial. Redes sociais, a gente pode conversar mais, @Ilana Miller, e a minha empresa, @Iluminar, _ aquele tracinho embaixo, consultoria. Maravilha. Eu costumo falar que para achar minha rede social precisa um pouco de ajuda divina. Ele é o Husky. Aí quando eu já começo com 2 R's, olha, se Deus quiser, você vai achar. Vamos ver se Deus quer. Mas se você botar Rabino Eli no Instagram, já ajuda, porque Rabino Eli, não tem muito Rabino no Brasil, se você botar Rabino Eli, aparece ele ao Husky. Eu tenho um Instagram, eu atuo pelas principais redes sociais, e tem um site que se chama Torá com Você, se bota Rabino Eliel no Google também, onde eu tenho uma plataforma onde eu tenho vários e vários estudos e cursos exatamente sobre a Kabbalah, ajudando no desenvolvimento pessoal. Então é muito legal, porque lá você tem e-books, livros, para que você possa realmente utilizar isso como um passo a passo. Eu acho que, como a Ilana falou perfeitamente, também quero fazer dela as minhas palavras, fazer de uma forma que seja pessoal, que seja para você, e não que você tenha que seguir uma receitinha sendo igual, né, a todo mundo. E muito obrigado, que eu achei maravilhoso. Eu passei um segundo. Passou muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, eu vou me usar essa palavra agora, infelizmente. Então é isso. Um abraço. Obrigado. Obrigado a vocês.